Isaías 9,6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será. Vamos repetir isso juntos, essa expressão? Diga, o seu nome será. A Bíblia diz, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O seu nome será. Todo papai e toda mamãe tem a incumbência de escolher o nome para o seu filho. Eu confesso para você que durante muito tempo eu fui traumatizado por causa de nome. Eu venho de uma família com nomes muito esquisitos. Muito. O meu é o melhorzinho, só para você ter uma ideia do nível. Eu me lembro que aqui na casa ao lado, onde hoje é uma escola de inglês, eu morei aí muitos anos, quando eu era bem criança, e aí foi uma locadora de fita de videogame. Você lembra que existia isso, não? A gente tinha um videogame e locava os cartuchos, as fitas. E eu me lembro que o cadastro da locadora era no nome da minha mãe. E a minha mãe, não está aqui não, né? Posso falar mal dela, foi lá para o Ministério Infantil. Ela se chama, só entre nós aqui, Alodilce. Alodilce. Então, eu chegava para locar a fita e o cara perguntava qual o nome. Eu falava, não, tá no começo aí, pode... Toda vez. Meu avô se chama Florisvaldo, minha avó se chama Arminda, eu tenho tias que se chamam Atenildes, Glaucineia, eu tenho Glaucinei, tem Jonilton, tem Armilde, tem Jailton, que faleceu, Maria Dulce é um dos melhores, tem Ariovaldo, enfim. Meu pai se chama Átila, meu irmão se chama Adam, e eu Aquiles. Detalhe, com CH e 2 L's, tá bom? Pobre é uma desgraça, né? Não tem dinheiro, precisa aparecer de algum jeito. Escolher o nome é uma missão importante. A gente vai carregar o nome para o resto da vida. Na cultura judaica, o nome era ainda mais significativo. Você vai ver na Bíblia toda como Deus ele dá importância ao nome de uma pessoa. Você se lembra, por exemplo, quando o filho de Isaac e Rebeca nasce, Rebeca dá à luz a gêmeos, Esaú e Jacó, e a Bíblia diz que Esaú está saindo primeiro, mas o outro menino nasce agarrado no calcanhar, como que puxando o primogênito, porque o primogênito era o que tinha a bênção, era o que tinha a maior parte na herança, e então Isaac e Rebeca dão ao nome daquele menino de Jacó, que significa usurpador, suplantador. Você vai ver que isso é um estigma na vida de Jacó. Durante toda a sua vida ele passa os outros para trás, e é passado para trás também. Até que um dia ele tem um encontro com Deus no Val de Jaboque, em Gênesis, você conhece o texto, em que ele luta a madrugada toda ali com aquele anjo, e a Bíblia diz que naquele momento o Senhor muda o seu nome de Jacó para Israel. Príncipe de Deus. Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Pedro, o apóstolo, se chamava Cefas, e Jesus passa a o chamar de Pedro, e assim foram inúmeros e inúmeros homens e mulheres da Bíblia.
Isaías profetizando sobre o menino que nasceria, sobre o Messias, sobre o Salvador. Isaías é conhecido como profeta messiânico, aquele que mais fala sobre o Cristo que viria. Ele revela que o nome do menino é mais do que um nome, é a sua missão. O nome da criança que viria a ter, iria não só ser uma palavra com a qual a gente o chamaria, mas o seu nome revelaria o seu caráter, o seu propósito, a sua intenção. E a pergunta para nós hoje, pensarmos nesse texto, é o que o nome desse menino, que foi nos dado de presente no Natal, revela para nós. Em primeiro lugar, esse nome nos revela que em Jesus nós encontramos direção. Vamos repetir isso juntos? Diga assim: em Jesus eu encontro direção. Isaías diz: o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Maravilhoso Conselheiro. Um dos maiores cuidados que a gente deve ter na vida é de escolher bem quem nos aconselha, quem nos direciona, quem dá orientações para a nossa vida. Você vai ver que um presidente da república, ele toma esse cuidado. O cuidado de escolher bem os seus conselheiros. É muito comum a gente ver um presidente, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, ele vai decidir: nós vamos invadir tal país, vai ter guerra, nós vamos fazer isso ou não. Não é uma decisão que ele toma sozinho. É uma decisão que ele toma em conselho. Ele tem pessoas que o orientam. Numa empresa, toda empresa grande, toda grande corporação tem o seu conselho. São pessoas que, junto com o CEO da empresa, com o presidente, o aconselham, dão a direção para a caminhada da empresa. Salomão diz que na multidão dos conselheiros está a sabedoria. Saber escolher bem quem nos aconselha é sábio. É interessante que o filho de Salomão não seguiu essa orientação. Salomão é filho de Davi, e quem assume o trono no lugar de Salomão é seu filho Roboão. E Roboão, quando vai montar o seu conselho para administrar a nação de Israel, ele não escolhe bem as pessoas que o aconselham. Salomão tinha sido um rei que impôs uma carga tributária altíssima para a nação. Salomão arrancava o couro da turma. O templo estava sendo construído, Salomão tinha uma pompa muito grande, o palácio, você imagina, 1000 mulheres, para manter tudo aquilo ali não era brincadeira. Quem pagava o pato era o povo. Quando Roboão assume o reinado, os mais velhos, os anciãos da nação, aconselham Roboão o seguinte: cara, pega leve, diminui os tributos, vai com calma, não faça como seu pai. Roboão ouviu aquele conselho e falou: não gostei não. Ele chamou a moçada, os jovens, gente que era da turma dele. E os caras falaram: o que é isso, rapaz? Continue esfolando essa turma aí. E ele seguiu esse conselho. Você vai ver que, posteriormente, Israel é dividida. 10 tribos para um lado, 2 para o outro. Por isso que você vai ver, durante todo o livro de Reis, a seguinte nomenclatura: o rei de Israel e o rei de Judá. 10 tribos ficam para um lado, 2 tribos ficam para o outro. O reino é dividido por causa de um conselho errado. Receber um bom conselho pode e fará toda a diferença na nossa vida. O apóstolo Paulo diz que as más conversações, as más companhias, os conselhos ruins corrompem os bons costumes. Conselhos podem nos promover, mas conselhos também podem nos destruir. E a boa notícia
é que no Natal nós nos lembramos que Jesus é o nosso conselheiro. É aquele que nos orienta, é aquele que sempre tem uma palavra, uma direção para nós. Em Mateus capítulo 2, verso de número 6, se referindo a Belém, a Judá, o texto diz: de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. De ti sairá o guia. O que é o guia, gente? É aquele que orienta, é aquele que mostra a direção. Eu gosto do texto de 2 Crônicas, capítulo 20, quando o rei Josafá recebe a notícia: grande multidão vem contra ti. 3 reis se juntaram para invadir a Judá, e ele fica desesperado com uma notícia dessa. A Bíblia diz que ele jejua, ora, começa a buscar Deus, fica desesperado e faz uma oração no verso de número 12, dizendo: não sabemos nós o que fazer. Já viveu um momento assim na sua vida? Onde você está sendo encurralado, onde a situação é tão dramática, tão difícil, que você fica de mãos atadas, perdido, sem direção. Josafá diz: nós não sabemos o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Eu não sei o que fazer, mas eu sei quem sabe o que eu devo fazer, e eu vou olhar para ele. É dele que vem o conselho melhor, é dele quem vem a direção. E você se lembra do texto, Deus levanta um profeta, e a orientação é que eles não vão para a batalha com armas. Abaixem as armas e comecem a adorar, coloque os levitas na frente, porque esta batalha é do Senhor. E o povo de Deus tem vitória nesta batalha, resultado de um conselho. Deus sabe o que você deve fazer. Deus é o teu maior orientador. Sabe, hoje as pessoas pagam uma fortuna para ter um conselho, uma consultoria. Para alguém entrar lá numa empresa e dizer: ó, você devia fazer isso, você devia fazer aquilo. As pessoas pagam. Esses dias eu marquei e fui conversar com um pastor de uma das maiores igrejas do Brasil. Eu encontrei ele num lugar e ele sempre me tratou muito bem, não sei porquê, mas ele gostou de mim. Ele não precisava. E eu mandei um WhatsApp para ele. Eu falei: pô, pastor, você podia me receber uns 40 minutos, uma horinha, rapidinho, só para a gente bater um papo? E eu saí daqui, viajei 2 horas, fui lá, fiquei 1 hora e voltei, viajei mais 2 horas, só para receber um conselho, uma orientação de quem já está anos-luz na minha frente. Como um conselho faz bem, como uma direção faz bem. Isaías diz: o nome do menino será Maravilhoso Conselheiro. Deus é aquele que tem a direção, Ele é o nosso guia, Ele é a nossa bússola. Pode ficar em paz que nesse ano de 2018 você não se sentirá perdido, desamparado. O Senhor é aquele que vai te dar a direção. Eu gosto do texto de Isaías que diz: o Senhor te guiará continuamente. Lembra-se de Israel no deserto? Não, a nuvem durante o dia, a coluna de fogo à noite, que era não só para proteger, mas era também para guiar. A nuvem parava, o povo parava. A nuvem andava, o povo andava. O Senhor é o nosso maravilhoso conselheiro. Jesus é o maravilhoso conselheiro. Segundo lugar, segunda lição: em Jesus nós não só encontramos conselho, direção, em Jesus nós encontramos força. Vamos repetir isso juntos? Diga: em Jesus eu encontro força. Seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte. Deus Forte. A questão não é só saber o que deve ser feito, mas é ter condições para isso. Eu já atendi muita gente que sabia o que devia fazer, só que elas me diziam o seguinte: mas eu não tenho força. Já se sentiu assim? Você sabe o que fazer, sabe que direção tomar. De repente precisa se desfazer de um relacionamento, acabar com um vício. De repente precisa tomar um posicionamento X ou Y,
mudar um mau hábito, você sabe o que fazer. Você já tem de Deus a direção. Mas eu quero dizer para você que o mesmo Deus que te direciona é o mesmo Deus que te dará força nessa caminhada. Porque muitas vezes Deus nos pede coisas difíceis de fazer. Coisas que vão exigir de nós um esforço. Mas Ele diz o seguinte: eu não só serei aquele que te aconselha, que te dá direção, mas eu serei o Deus forte, que estarei do teu lado, te fortalecendo em toda e qualquer situação. Davi no Salmo 28, verso de número 7, ele declarou: o Senhor é a minha força. O Senhor é a minha força e o meu escudo. O rei Amazias foi sair para a guerra, e quando ele olhou o tamanho do seu exército, esse texto está em 2 Crônicas, capítulo 25, ele olhou para o seu exército, olhou para o tamanho do seu adversário e se sentiu fraco. O que é que o rei Amazias faz? Se alia com outro exército, ele compra um outro exército para sair para a guerra. Então a Bíblia diz que um homem de Deus se levanta, e esse outro exército com quem Amazias se alia não tinha parte com Deus, não eram aliançados com Deus. Então o profeta se levanta e diz para Amazias: você está errado, você não devia ter feito isso. E no verso de número, ali no meio do texto, não anotei, me perdoe, ele diz o seguinte: olha, Deus tem força para ajudar. Deus tem força para ajudar. Ele diz: vai só, ser forte, age, porque é Deus quem vai te fortalecer nessa batalha. E ele até pergunta: mas espera aí, eu já paguei, ele já tinha pago uma grana altíssima, o que é que eu vou fazer? O texto diz que o profeta diz para ele: muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Muito mais, Deus tem mais para você. Não confia na mão do outro, confie na força do teu Deus. Deus tem força para ajudar. Diga para quem está do seu lado, diga: Deus tem força para te ajudar. Deus tem força para te ajudar. Eu faço uma pergunta para você: onde você tem buscado força? Onde você? Tem gente que busca força numa estabilização econômica. Ele diz o seguinte: não, se eu tiver grana, acabou. É a força que eu preciso. É a força que eu preciso. Você já reparou que isso é tão forte dentro da gente? Porque o dinheiro é uma divindade. Quando você põe o dinheiro no bolso, você se sente até mais. É assim ou não é? Dias eu abri minha carteira, mas não tinha 1 centavo. A Dani falou: o que aconteceu? Eu falei: não sei, vocês pegaram aí. Mas quando você está com dinheiro no bolso, você cresce, né? Até a postura muda. Opa, ô glória. Tem muita gente que coloca, se sente forte no apoio financeiro. Tem gente que a força dele está no apoio humano. Ele precisa tomar uma decisão, ele precisa fazer algo, ele está sempre buscando alguém. O que você acha? O que você pensa sobre isso? Se eu for, você me ajuda? Está sempre procurando um tapinha na costa, está sempre procurando um apoio humano. E Jeremias 17, no verso 5, diz: maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Deus me chamou e te chamou não para depender dele somente, mas para depender só dele. Só dele, de mais ninguém. Não coloque a sua vida nas mãos de ninguém. Não fique buscando apoio em terceiros. O Senhor é a tua força, é Ele quem te ajuda. Se a ajuda vier de terceiros, amém, vai ser bem-vinda. Mas quem nos fortalece é o Senhor. O salmista no Salmo 20, verso de número 7 e 8, ele diz: uns confiam em carros, outros
em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Quem busca força em coisas humanas, físicas, materiais, vai se encurvar e vai cair. Mas quem confia em Deus permanecerá de pé. O Senhor Jesus disse para Paulo, quando Paulo estava se sentindo tão fraco, orando, desesperado, ele tinha um espinho na carne, o Senhor disse para ele: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É esse mesmo apóstolo Paulo que, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, verso 13, diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe por que eu posso tudo? Porque eu tenho um Deus que me fortalece, que me dá força. Isaías 40, 29 diz: ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Quer dizer para você hoje à noite que o Senhor é aquele que te dá força para caminhar. Ele é o Deus forte. Você não serve a um Deus fraco. Talvez durante um tempo, um período da sua vida, você serviu a um Deus fraco. A um Deus que precisava de uma vela para se sentir mais forte. A um Deus que precisava de alguma coisa que você fizesse para ele. Sabe como é que é? Não. O teu Deus é forte. O teu Deus é o Todo-Poderoso, Ele é o grande El Shaddai. Teu Deus é forte, Ele tem olho e vê, Ele tem ouvidos e ouve, Ele tem boca e fala, Ele tem mãos e as suas mãos estão estendidas na sua direção. O Senhor é a nossa força. O seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Repita isso comigo, diga: Pai da eternidade. Em Jesus encontramos direção, em Jesus encontramos força, em Jesus encontramos vida eterna. Diga: em Jesus eu encontro vida eterna. A gente não é um ser humano vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. A essência do homem é o seu espírito, é a sua espiritualidade. Nós somos eternos. A pergunta é só a seguinte: onde é que nós vamos passar essa eternidade? Hebreus capítulo 9, verso 27 diz: assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. O juízo. Eu, como pastor, já, infelizmente, porque é um dos momentos mais dolorosos do ministério, já estive em inúmeros e inúmeros enterros. Ontem era 11 da noite, eu estava em casa já de pijama, recebi uma ligação. Corri para o cemitério. Enterro de jovem, enterro de gente idosa, enterro de criança. Todos nós um dia vamos partir. A gente só tem essa vida para viver. E a pergunta que fica é: e aí, como será? Que garantias eu tenho? Você vai ver no Egito aquelas pirâmides, é mais do que uma construção em que os faraós fizeram para perpetuar seu nome. Ali são os seus túmulos. E você vai entrar ali numa pirâmide e tem sua fortuna. Eles guardavam lá ouro, eles guardavam todo o seu patrimônio, porque eles acreditavam numa vida que viria depois daquela. E eles queriam se garantir: bom, eu preciso garantir que na outra vida eu não vou ser nenhum pé rapado. Porque não deve ser fácil, hein? Numa vida eu sou faraó, na outra eu vou ser plebeu, estou fora. Eles acreditavam que essa outra vida
precisava desse tipo de garantia para ser uma vida que eles idealizaram. João descreveu as palavras de Jesus, sua conversa com Nicodemos, no capítulo 3, verso 16. Jesus disse para Nicodemos, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que o propósito de Deus ter dado o seu Filho unigênito. O Natal é esse presente do céu para a terra, é esse presente de Deus para a humanidade. Deus amou, que deu, para quê? Qual a finalidade? Todo aquele que nele crê, todo aquele que acredita em Jesus, todo aquele que crê nesse presente de Deus para os homens, não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Jesus nós temos vida eterna. Eu pergunto para você, em que está a segurança da tua salvação? Esse tempo de Natal é um tempo muito curioso, né? Onde muita gente vira Madre Teresa de Calcutá, você já viu, não? Muitas pessoas são tomadas de um espírito de generosidade, elas são crápula, egoísta o ano inteiro, mas chega no Natal, vira tudo anjo. Hã? É assim ou não? Não, né? Aqui ninguém vê isso, só eu que vejo as coisas ruins do mundo. Ela fala, ai não, eu sou uma pessoa, Natal, espírito, luz. Eu mesmo, sabe, eu ganhei uma cesta lá da firma, e assim, eu dou todo ano, pastor. Eu sou uma pessoa que eu tenho um coração. Assim, as coisas, o arroz não é, mas se souber fazer temperadinho direitinho, fica bom, fica bom, fica bom. Eu dou para o pessoal carente que precisa. Café Pelé. Ai, ai, ai. E a pessoa, ela acha que essas coisas, boas obras, vai levá-la para o céu, vai garantir vida eterna. Há pessoas que colocam a confiança da sua salvação na roupa que veste. Houve um tempo, gente, que se o seu usasse calça, você ia para o inferno. Eu já vi pregação de gente dizer que foi levada em espírito para o inferno. E encontrou lá cabelo das irmãs que cortava, calça comprida, essas coisas, esmalte, batom. Tem gente que acha que vai para o céu porque não usa batom. Que vai para o céu porque não corta o cabelo. Que vai ser salvo por causa de uma postura X. E não, porque eu toco na igreja, rapaz. Que misericórdia. Só em Jesus nós encontramos vida eterna. Só em Jesus. É pela graça dele. Eu vi algo esses dias, eu achei espetacular. Diz que um cara morreu. E quando ele foi entrar no céu, dizem que é São Pedro que está na porta. Não é isso que falam? Aí chegou lá, São Pedro recebeu ele. E ele perguntou como é que funciona a coisa aqui. São Pedro falou, não, eu tenho umas perguntas para você. E cada pergunta, dependendo da resposta que você der, nesse formulário a gente vai preencher, tem uma quantidade de pontos que você precisa atingir. E na hora que você atingir 100 pontos, o portão abre, você entra e é feliz para sempre. Ele falou, pô, legal, bacana, 100 pontos, 100 pontos. Aí São Pedro falou, a primeira pergunta é sobre família. E aí? Como é que foi? Ele falou, fui casado 54 anos com a mesma mulher. São Pedro falou, pô, que bacana, rapaz, legal, hein? Nunca traí, cuidava dos meus filhos, mas nem em pensamento eu pensava numa outra mulher, rapaz. Que eu fui fiel todos os dias da minha vida. Todos os dias. Passava aqueles avião na rua, eu não olhava. Fiel, minha mulher, São Pedro. Cara, que legal, hein? Bacana. 3 pontos.
Nossa, 3 pontos? Tá bom. Aí falou, a igreja. Como é que é? Ele falou, que igreja, cantava no coral, ajudava o pessoal no louvor, nunca cheguei a um ensaio atrasado. Nunca. Dizimista fiel. Os cultos, eu era o primeiro a chegar, o último a ir embora. Às vezes eu ajudava até os irmãos a arrumar a cadeira e tal. São Pedro falou, putz, que legal, cara, mas bacana. Tudo, a vida inteira. 2 pontos. O cara começou a ficar incomodado. Falou, pô, até agora 5 pontos, que eu fui fiel à minha mulher a vida inteira. Ele falou, São Pedro, assim não dá. É só pela graça. Ele falou, é exatamente isso mesmo. É só pela graça. Se você continuar acreditando que é atitude humana, que são coisas que você faz ou deixa de fazer, que te garantirá a vida eterna, você nunca vai conseguir. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é pelas obras para que ninguém possa se gloriar. A garantia da vida eterna está em Jesus. Aí você diz, pô pastor, então beleza, pode pintar e bordar? Não. Exatamente o oposto. A gente não é salvo por causa das boas obras. A gente é salvo para as boas obras, é o que Tiago diz. Quando você é salvo, você muda o seu jeito de agir, de fazer as coisas, e não o contrário. Jesus é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade. A garantia da vida eterna está em Jesus. Você pode dizer amém por isso ou não? E quarto e último lugar para a gente orar. Quarta lição, em Jesus encontramos paz. Vamos repetir? Diga, em Jesus eu encontro paz. Ele é também o príncipe da paz. O seu nome será Príncipe da Paz. E você sabe, se tem algo que todos nós almejamos, é a paz. A gente vive num mundo de pessoas que estão atormentadas. As clínicas estão lotadas. As pessoas querem paz. Os bares estão lotados. As pessoas querem paz. A indústria farmacêutica cresce absurdamente. Dias atrás eu conversei com uma pessoa assim, cheia de posses. Ela me disse assim, Aquiles, eu só estou aqui conversando com você porque eu estou tomando uma dose de medicação altíssima, porque senão eu não conseguiria sair da cama todos os dias. Muito forte, muito forte. As pessoas estão atrás de paz. As religiões estão crescendo, as igrejas estão cheias, porque as pessoas querem paz. Mas a verdadeira paz não está num templo religioso, a verdadeira paz não está numa dose de álcool, a verdadeira paz não está numa terapia X ou Y. Todas essas coisas podem, de alguma forma, contribuir, ajudar, resolver por um período. Mas existe uma paz que só Jesus Cristo de Nazaré pode dar. João 14, 27, ele diz, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Filipenses 4, 7 diz, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa paz é uma paz que pode ser experimentada mesmo em meio às tempestades da vida. Eu gosto do texto onde os discípulos em Mateus 14 estão no meio da tempestade e Jesus, antes de acalmar a tempestade, ele acalma os discípulos. Ele diz, paz, sou eu. Não temais. Só depois ele vai acalmar a tempestade.
O que ele estava querendo ensinar para os discípulos é o seguinte: a paz que vocês precisam não vem de fora, a paz que vocês precisam vem de mim. Vem da minha presença. Vocês podem ter paz mesmo no meio de adversidades. Há pessoas que sonham, né? Eu não vejo a hora de aposentar para ir para o meio do mato, para o meio do campo, para uma casa na praia, para não sei o quê, para cá. Deus me livre! Eu morro de tédio. Quem quer, Deus abençoe, vai. Não se perturbe por causa do seu sonho, não. Mas o que eu estou dizendo, não, a paz que a gente precisa, a gente não está atrelada a um lugar. Pelo amor de Deus. Há pessoas que vivem no campo e estão atormentadas. Há pessoas que vivem na praia e estão atormentadas. Não, o que eu preciso é daquela brisa, daquele sol da manhã. Gente, isso aí é passageiro. Eu conheço um monte de gente que foi morar na praia e quase morreu de tédio. Uma coisa é passar 15 dias. Outra coisa é depois você ir lá morar todo dia. Todo dia. Nossa paz não depende de um lugar. Nossa paz não depende de situação financeira, econômica. A nossa paz não vem de fora, a nossa paz vem do alto. Vem do alto, gente. Lembra do texto onde Pedro, Tiago tinha acabado de ser decapitado e Pedro ia ser no dia seguinte. Ele estava preso. E a Bíblia diz que ele estava dormindo. E um anjo apareceu no quarto e diz que iluminou o quarto todo e Pedro não acordou. O cara estava dormindo horas antes dele morrer. A Bíblia diz que o anjo precisa tocar nele para ele levantar. O que é isso, gente? É uma pessoa inundada pela uma paz que o mundo não consegue explicar. A paz que excede todo entendimento. Isaías diz, olha, esse menino que vai nascer, entendam, ele é o príncipe da paz. É Ele quem pode te dar paz. Eu termino com uma frase que diz o seguinte: todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, só Deus quis ser menino. Todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, só Deus quis ser menino. O Natal nos ensina que em Jesus não vai nos faltar direção, em Jesus não vai nos faltar força, em Jesus nós temos garantia de vida eterna. Em Jesus nós temos paz. Quando você entende isso e recebe isso como verdade na sua vida, esse Natal se torna como o Natal daqueles magos do Oriente. O texto que a gente leu. A Bíblia diz que eles foram por um caminho, mas regressaram por outro caminho. O Natal tem essa capacidade, o encontro com Jesus tem essa capacidade de mudar a nossa caminhada, o nosso jeito de andar. E eu quero declarar e profetizar que Deus tem um novo começo para mim e para você a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos, por favor.